Olá pessoal, então vamos aqui para o vídeo, né? Já falando aí dos materiais, aqui está o novelo que nós vamos usar, a fita métrica, uma tesoura aí para fazer os cortes, né? E agulha 6 mm, tá? Eu tô utilizando agulha 6 mm porque o fio pede uma agulha 5,5 aí. Você pode usar de 5,5, você pode até chegar a usar uma 5 com ele se você quiser um ponto mais fechado. Mas eu não recomendo, tá? Lembrando aí que toda a quantidade de material vai estar aqui na descrição do vídeo, então você veja aí a descrição, que as informações importantes de quantidade de novelo, enfim, da peça vai estar aí, tá? Aqui estamos com um dos lados da frente aqui, nós vamos precisar fazer mais um desse e a parte das costas. Então, o granny square que eu vou ensinar para vocês aqui, ó, provavelmente vocês já sabem fazer, nós vamos utilizar aí uma, duas, três, quatro, 5 carreiras, tá? Vamos pegar o granny square e fazer 5 carreiras. Aqui eu tô exatamente com 49 gramas, que deu 50 centímetros aqui de altura da nossa peça, o que já é uma altura perfeita, pro tamanho P e M. Caso você queira maior, né, também você pode seguir fazendo aqui com pontos altos. O interessante desse tamanho aqui, que é um tamanho padrão, né, ele tem aí uma quantidade de gramas bem bacana que dá para você aproveitar um novelo para fazer os dois lados, né? E o que eu achei interessante é que a mescla vai voltar a se repetir basicamente a mesma. Então vamos ter dois lados aí bem parecidos aproveitando apenas um novelo. Mas lembrando que eu falo padrão entre aspas, porque é um tamanho mais vendido, né? São tamanhos que geralmente acabam nas lojas, geralmente mais pedidos aí para as pessoas fazerem, que é o tamanho P e o tamanho M. Então, as nossas aulas, elas ficam mais ou menos nessa média. Porém, eu vou falar sobre adaptação aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer um tamanho G e GG, você vai acrescentar mais 2 carreiras aqui a 3 carreiras no nosso square, que é a nossa base do nosso trabalho, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer, né, mais 3, vamos colocar aí mais 3 para deixar um casaco mais folgado. O que você vai ter um adicional aqui de centímetros, ó, de aproximadamente aí 8 a 7 centímetros a mais do que nesse que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? E a quantidade de carreiras aqui em pontos altos, ó, foram uma, duas, tá vendo? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras em pontos altos. Aqui, tá? E no total aí, aquilo que eu te falei, né? Então é isso, nós vamos aqui pro vídeo. Eu vou pegar o mesmo novelo que eu utilizei aqui para fazer esse lado da nossa peça e vou fazer meu elo mágico aqui, então eu vou pegar, seguro aqui esse novelo com meu polegar, ó. Envolvo aqui 3 dedos meus e faço um X aqui em cima, ó. Veja que vai ficar tipo um xizinho. Eu seguro em cima desse X, volto com esse fio para cá para trás, ó. E seguro com meu dedinho. Essa vai ser a amarra para fazer o nosso elo mágico, né? Então, eu introduzo aqui o fio, puxo esse fio para cá, ó. Dou uma entortada nesse fio. E aqui nesse espaço, eu pego ele e faço aí uma correntinha já. Solto tudo, seguro aqui o fio, subo 2 correntinhas aqui para equivaler a uma altura de um ponto alto. E agora eu vou fazer aqui o meu granny square. Então, vão ser 3 pontos altos. Então, eu conto essa subida como um ponto alto já, ó. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos. Eu vou repetir isso 4 vezes aqui, tá? No total. Então, eu vou ficar aí com o granny square com 4, né, pontos aí de referência para o nosso crescimento de peça. Então, a gente vai criando e desenvolvendo essa peça com essas premissas, e lembrando que os aumentos vão ser sempre com subidas de carreira, enfim, né? Vocês sabem, eu não tô me atentando muito aqui ao granny square, porque ele é muito difundido no crochê, ele é um clássico. Muita gente sabe fazer. Eu só tô mostrando algumas características aqui da minha peça, que foi com uma correntinha de separação, porque às vezes as pessoas fazem com duas, né? Então eu vou explicar aqui, inclusive o meu fechamento, como é que é,
para vocês verem como é que eu faço, ó. Eu já tenho 3 bloquinhos aqui, eu vou fazer meu quarto e último, então eu já posso fechar um pouco esse elo mágico aqui. Vou fazer minha correntinha de separação e agora eu volto aqui para fazer o meu último bloquinho aqui de pontos. Então eu vou subir aqui, subindo mais um. Ó. E agora, como é o último, sempre eu vou fazer assim, tá? Eu vou ensinar pra vocês o jeito que eu faço. Eu dou uma laçada aqui no fio e faço um ponto baixíssimo aqui, puxando tudo de uma vez, ó. Então eu fico com 3 laçadas aqui no fio e eu puxo ele por tudo aqui, tá? Porque ele vai ficar como se fosse um meio ponto alto deitado, ó. Daí agora dentro desse espaço aqui, eu vou introduzir a agulha aqui, puxar o fio, fazer um ponto baixo, subir 2 correntinhas. E vou fazer mais um bloquinho aqui com 3 pontos altos, ó. Lembrando que essa subida eu já conto como um, tá? E sempre eu vou dar uma correntinha só de separação, tá? Nos próximos bloquinhos aqui, a gente sabe que a gente tem que fazer 2 bloquinhos em cima deles, né? Para aí começar a formar essa carreira aqui, ó. Que é 2 bloquinhos aqui, 2 nesse espaço, 2 no de cá e 2 no de cá. Só que como aqui, ó, eu comecei com um bloquinho, eu vou finalizar essa segunda carreira com mais um bloquinho aqui, para daí eu fazer aquele fechamento que eu ensinei para vocês aqui embaixo. E nisso nós vamos subindo as nossas carreiras aí, como o Granny Square já pede, né? Porque, ó, você vai ver que na terceira carreira, entre esse bloquinho e outro aqui, a gente vai ter um espaço que a gente vai colocar mais um bloquinho. Na próxima vamos colocar 2 e na última aqui, para esse tamanho, nós vamos colocar 3. E depois repetir aqui o leque em cima de cada leque, que fica 2 bloquinhos juntos, fechados no mesmo espaço, com uma correntinha de separação entre um e outro, tá? Então é isso, faça aí. Eu vou fazer 5 aqui carreiras desse Granny Square. Eu vou fazer também mais um Granny Square sozinho, porque no total nós vamos precisar de 3, porque um vai ser para nossas costas. Daí eu vou explicar para vocês como que a gente vai adaptar. Assim que eu finalizar minha 5ª carreira, eu já volto aqui para falar com vocês. Voltamos aqui, pessoal, ó. Eu deixei até uma do ladinho da outra, para vocês verem como elas ficaram, né? Bem parecida aí a passagem de cor, se não idêntico, né? Ficou bem legal. É seguindo aquela dica que eu falei para vocês. Você pega um novelo, puxando de dentro assim, você vai observar como ela vai começar. E pela quantidade de carreira e de ponto que você usa, acabou acontecendo isso. Eu fiquei muito feliz, porque eu gosto quando acontece essas coincidências no novelo, né? E aqui tá um novelo fechado, ó, tá? Então é isso, olha que econômico que tá essa peça, né? Já estamos indo para a segunda parte, da parte da frente aqui, e vai dar tranquilo para fazer, tá? Então aqui, ó, nós vamos fechar daquele outro jeito que eu falei para vocês, ó. Vamos laçar aqui o fio na agulha, introduzir aqui. E agora tem uma forma diferente assim que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou fechar aqui tudo normal, que nem eu venho ensinando para vocês. Só que agora nós vamos subir aqui 2 correntinhas. Eu vou laçar o fio na agulha. E agora aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto alto, ó. Tá? Porque ele vai equivaler aqui a um ponto sempre de altura mesmo da nossa peça. Então, como a gente começou aqui o trabalho por esse cantinho, nós vamos continuar fazendo agora ponto alto sobre ponto alto até chegar desse outro lado, onde essa minha correntinha de separação vai receber um ponto alto também, que é o que aconteceu aqui desse lado, ó. Como é uma correntinha de separação, eu fiz um ponto alto para, né, já utilizar ele. E agora nós vamos aqui, ó, utilizar esse outro lado, esse outro ponto de base aqui como ponto alto, o próximo também como um ponto alto, em cima de ponto alto. Uma correntinha de separação, passo aqui por dentro dele, ó, um ponto alto. E é assim que nós vamos seguir fazendo essa carreira até chegar desse outro lado aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou adiantar aqui o vídeo.
Desse outro lado. Agora eu vou finalizar com um ponto alto aqui dentro desse espaço. E ó as cores, que bacana, né? E agora o que é que nós vamos saber? Nós vamos construir essa parte aqui do nosso trabalho, que é fazer aquelas 16 carreiras. Aqui já tem uma, então eu vou subir 2 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho, ó. Eu viro assim o trabalho, tá? E vou seguir subindo aqui, ó. Fazendo um ponto alto, próximo ponto aqui, faço um ponto alto. Venho no próximo novamente com ponto alto. E vou fazendo aqui ponto alto, subindo 2 correntinhas, virando o trabalho, até eu completar a altura que eu quiser, tá? Lembrando, mais uma vez, que para esse tamanho aqui, são 16 carreiras no total. Então, eu vou fazer o meu aqui, vou adiantar e já volto para falar com vocês. Bom, pessoal, voltamos e aqui tá, né, as 2 partes da peça aí pronta. Eu já tô aqui pro meu terceiro Granny Square, tá? E agora nós vamos explicar para vocês aqui o que é que a gente vai precisar fazer para completar a parte de trás. Temos em mente aí que a gente aproveita a construção do Granny Square já no vídeo para construir a parte do corpo, certo? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que eles ficam praticamente com a mesma coloração, seguindo aquela regrinha lá que a gente falou de aproveitar um novelo para fazer nesse tamanho, tá bom? E agora nós vamos aqui, ó, quando eu estiver finalizando esse Granny Square aqui, na 5ª carreira também, porque precisa ter, tá? Para seguirmos aí o padrão. Nós vamos fazer aqui, ó, junto esse último bloquinho do Granny Square aqui do leque, tá? Que é quando a gente faz esses 2 juntos. E nós vamos aproveitar o mesmo fechamento, ó. Laçada na agulha, na última correntinha que nós subimos e fechamos tudo de uma vez. Daí agora nós vamos fazer o quê? Para trabalhar a largura necessária para nossa peça. Eu preciso ter, para esse tamanho que eu tô fazendo, um total aí de 45 centímetros, tá? Então, o nosso square aqui, se ele sentar esticado, eu dando uma estressada aqui no fio, ele me dá aproximadamente aí 17, 18, 20 centímetros, depende muito aí do ponto de vocês, ó. No caso, no meu aqui, ele tá entre 18,5, tá? E eu preciso que ele fique com aproximadamente 44 centímetros. Então, eu tava verificando aqui com a quantidade das minhas carreiras, que eu vou precisar acrescentar 6 carreiras de bloquinhos para cada lado, para que eu tenha um retângulo aqui, respeitando essa modelagem. Então, na hora que eu fecho aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir 2 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e eu vou fazer aquela construção, né, reta desses bloquinhos, ó, que é aproveitando aqui para fazer 3 pontos, né, contando com a minha correntinha de subida, ó, eu tenho um novo bloquinho aqui, tá? Ó, vou desmanchar aqui para vocês verem. Eu tô aqui com a minha correntinha de subida, eu venho e faço 2 pontos altos aqui dentro desse espaço, depois que eu virei ali, né? E faço um bloquinho aqui, tá? Uma correntinha de separação sempre, vou pro próximo espaço que eu tenho aqui e faço outro bloquinho. Então, eu vou fazer com vocês esse daqui para vocês verem, tá? Como é que a gente faz, ó. Vou fazer mais um bloquinho aqui, uma correntinha de separação, venho pro próximo e faço aqui. Uma correntinha de separação de novo. E sigo fazendo aqui até chegar lá no nosso... Ao chegar aqui desse lado, ó, eu continuo dando uma correntinha de separação e vou repetir o que a gente fez aqui desse bloquinho, adicionando nesse espaço aqui outro bloquinho desse de 3 pontos altos. Então, eu venho e faço aqui outro bloco. Aí agora o que é que eu vou fazer para continuar trabalhando e depois vai ser carreira de repetição? Eu vou subir aqui 3 correntinhas, porque eu já tô subindo sempre com 2, né?
Então eu vou subir com 3 e já vou vir no próximo espaço aqui e faço outro bloquinho, ó. E dou uma correntinha de separação. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Eu vou desmanchar esse último bloquinho aqui que eu fiz, para mostrar para vocês aqui como é que a gente vai dar uma arrematada nessa parte, tá? Então, ó, eu venho, faço meu último bloquinho naquela parte que eu expliquei para vocês, né? Que a gente sobe aí 3 correntinhas e faz o bloco. Depois que eu fizer esse bloquinho aqui, ó, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Por quê? Como eu já fiz esse outro lado aqui e eu voltei para fazer esse, que nem eu expliquei para vocês anteriormente aí, então agora a gente vai fazer aquele mesmo trabalho de pontos altos, fazer aí 16 carreiras também, que nem a gente fez nas partes da frente, tá? A gente só alonga essa parte do granny square porque esse detalhe ele vai ficar por toda a parte inferior da nossa peça. Então a gente precisava ter alongado aí naquela largura que a gente precisava e eu já falei pra vocês aí como que vocês vão alcançar, né? Então agora o que é que a gente vai fazer? Ó? Quando eu virar aqui pra fazer um ponto alto, eu vou trabalhar com essa lateral toda aqui da minha peça, tá? Então eu dou uma laçada aqui na agulha e por dentro aqui, ó, do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Ó. E aqui não tem regra nenhuma específica. O preenchimento de pontos altos aqui vai ser de acordo com o espaço que nós temos disponível. Porém, eu tenho que estar atento a 2 fatores, né? Eu não posso deixar um ponto alto muito afastado do outro, porque senão a peça vai ficar feia. E eu também não posso deixar muito ponto alto junto um do outro, porque senão a peça vai ficar torta. Vai começar a ficar com voltas, né? E aí não é isso que a gente quer. Então, eu vou estar atenta a isso, ó. Cada espaço desse, eu vou colocar 2 pontos altos apenas. Aqui já tem 2 pontos altos. Nesse próximo espaço aqui, eu vou colocar 2 pontos altos também, ó. Tá? E eu vou fazendo isso por toda a minha volta. Depois eu venho voltando e vou subindo até eu ter 16 carreiras. Eu só tô mostrando aqui pra vocês, ó, como 2 pontos altos para cada ponto alto deitado aqui desse e os espacinhos que a gente tem, vai me dar um preenchimento aí bem reto, ó, tá vendo? Eu continuei bem reto aqui e vou trabalhar até chegar aqui na volta, vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho, vou vir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até eu ter as 16 carreiras. Então eu vou adiantar meu trabalho aqui e volto para mostrar para vocês como que a gente vai costurar ali a peça já, tá? Bom, pessoal, voltamos aqui, ó. Já tô na minha última carreira, na 16ª. E agora eu vou subir aqui 2 correntinhas para arrematar aqui esse fio. E agora com o fio já aqui arrematado, ó. Subi aquelas 2 correntinhas, cortei, interrompi o fio. Nós vamos passar para a parte da costura. Então aqui, ó, eu já prendi com meus marcadores aqui essa peça. Os 2 lados, deixando sempre costa com costas aí, ó. Lembra aquela partezinha que eu falei pra vocês que eu deixo pra deixar de marcação? Eu vou pegar aquela sobrinha do primeiro novelo que a gente tem, que a gente fez essas 2 partes da frente, sobrou isso daqui ainda. Então, como eu vi que sobrou bem pouquinho, eu deixei ele pra usar pra costura. Porque os novelos que eu usei pra parte de trás, ficou com a sobrinha bem maior. O novelo está praticamente cheio ainda, que é esse novelo aqui, ó. Ele ainda tem esse tanto aqui, ó. Não usei muito ainda dele, que ele foi o segundo. Então aqui pra trás eu acabei usando 2 novelos. Mas sobrou aquele tanto ali. Então eu vou usar esse daqui, eu não vou mexer nele por enquanto pra fazer cortezinhos pequenos de fios assim pra costurar. E aqui, ó, eu quero falar com vocês da cava. A cava é muito particular, tem gente que gosta de uma cava maior ou menor. Isso fica a critério de vocês, tá? Meçam aí que altura de cava que vocês querem para a peça de vocês. Eu vou deixar uma cava mais ou menos desse tamanho, que é uma cava grande, porque eu quero que tenha uma peça maiorzinha. Ou eu posso diminuir também aqui, como eu falei,
vai do gosto de vocês aí. Então eu deixei marcado aqui de exemplo para vocês verem, ó. Porque eu tô vendo aqui que tá uma cava relativamente boa, porém eu vou diminuir um pouco ela. Porque eu não quero que fique uma cava tão grande, eu quero que ela tenha volume no braço e não que a cava seja tão grande, né? Então eu vou diminuir aqui um pouco, ó, eu vou deixar uma cava mais ou menos aqui em cima desse ponto mesmo, não lá embaixo. E daí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, bem no topo do sexto, da sexta carreira. Então eu volto a fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem no topo aqui do rosto também. E lá embaixo vocês contam também, ó. Tá? Eu deixei marcado ali pra mostrar pra vocês só que é importante vocês marcarem. Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou juntar aqui esses dois lados para eles ficarem com lados iguais aí da nossa peça. E vou colocar meu marcador, tá? Então eu vou deixar aqui a peça de frente para mim. E como que eu gosto de medir o uso do fio aqui? Eu venho e faço 3 medidas dessa de ponta a ponta aqui, ó. 1, 2 e 3. Fazendo isso, eu sei que eu tenho uma quantidade de fio aqui o suficiente para fazer essa costura, tá? Então eu venho aqui, dou mais um pouquinho de espaço, corto o fio e já tenho um fio aqui para usar para costurar. Então eu vou vir com minha agulha, tá, de tapeceiro aí, que eu não falei lá no começo do vídeo, na listinha de material, porque você pode também fazer essa costura aqui com pontos baixos. Mas vamos usar aqui a agulha de tapeçaria, tá? E como é que eu gosto de fazer a costura também, eu gosto de fazer ela assim, já com a parte direita mesmo da peça, porque eu vou vendo como está o acabamento já aqui na parte de fora. Às vezes, quando a gente faz a costura por dentro, a gente não sabe como é que fica, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, bem na ponta desse daqui e vou vir nessa pontinha aqui, ó, dessa parte aqui, dessa correntinha do meio e faço aí meu primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui com fio, vou dar mais uma volta aqui, passando por esses mesmos espaços, ó, e já venho fazendo um nozinho aqui por dentro dele, ó. Então, eu já vou começar a fazer a minha costura dessa forma, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vindo costurando, passando dessa maneira aqui a minha costura, tentando deixar ela aí o mais imperceptível possível. Vá fazendo isso até chegar lá no ponto onde você deixou o marcador, tá? Cada um tem seu jeito de costurar. Esse aqui é o meu jeito de costurar. Você pode fazer do seu, tá? Você tá acostumada. O importante é a gente unir um lado com o outro aqui na costura, tá? Então faça aí, eu vou adiantar o meu aqui e já volto para mostrar para vocês. Eu vou costurar os dois lados, eu vou costurar lá em cima também já, ó, a parte de cima aqui, né, do nosso ombro. Eu vou deixar ele bem costuradinho já aqui também. E é isso que eu quero que vocês também façam aí no trabalho de vocês. Eu vou adiantar aqui e já volto. Olá, voltamos aqui, pessoal, para essa videoaula. Então, ó, eu já fiz essa manga, olha que linda que ela ficou. Ela é uma manga estilo balonê, tá? E ela tem esse punho mais alongado, para deixar a peça aí com mais charme. E essa foi uma forma também que nós temos aí, ó, de deixar o fio também fazer o seu efeito lindo, trabalhar e continuar dando essa beleza para a peça. Aqui, ó, como nós estamos trabalhando com bloquinhos estilo Granny Square, nós vamos passar uma premissa para vocês aqui, porque essa manga ela vai fazer uma combinação aí com a nossa base aqui da nossa peça, né? Então, se temos esse espaço aqui que nós costuramos, eu preciso fazer uma conta e criar um padrão para mostrar para vocês aqui dessa manga, né? Então, nós vamos aí contar esses pontos como bloquinhos, tá? Então, eu preciso de 13 bloquinhos aqui em toda a minha circunferência da minha cava
para que eu cresça ele. E depois eu vou ensinar para vocês como que a gente diminui, porque eu testei uma forma aqui bem bacana de diminuição, o que deixou bem degradê e bem imperceptível aí quando a gente vai mudando de um ponto para o outro, tá? Então, nós vamos pegar aqui, vamos trabalhar com nossos fios aqui. Eu vou usar sempre todos os fios que eu tenho à minha disposição. Então, vamos evitar aí os desperdícios ao máximo desse fio. Então, vamos pegar aqui, ó, essa sabrinha de fio. Nós vamos fazer um elo corrediço, sempre para fazer os nossos trabalhos, para construir o primeiro bloquinho. E como nós precisamos de 13 bloquinhos, eu vou contar com vocês aqui que a gente sempre vai usar esse ponto alto deitado de todas as carreiras que nós temos de ponto alto aqui como referência, onde eu vou criar um bloquinho nela, pular o próximo espaço e vir para o próximo, até eu ter 13 bloquinhos aqui. Nessa parte aqui do meio da nossa peça, você vai usar esse aqui do lado e vai pular esse daqui. Por isso que nós estamos já começando por essa lateral aqui, tá? Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha por esse lado. Vou puxar aqui esse elo, vou fazer um ponto de correntinha aqui. Vou subir mais 2 e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos aqui de base, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou criar 1, 2 e o terceiro que vai criar o meu bloquinho, tá? Eu não vou dar correntinha de separação aqui nessa parte. E nós vamos seguir fazendo sem dar correntinha de separação por todo o nosso trabalho aqui. Porque o ponto espaçado já vai ser o suficiente para criar esse espaço que nós precisaremos aí para trabalhar, tá? Então eu vou laçar aqui o fio na agulha, vou pular esse espaço que eu tenho de base, vou vir para o próximo e vou criar outro bloquinho aqui, fazendo então aí o meu segundo bloquinho. E assim eu vou fazendo por toda a circunferência, pulando o próximo espaço e indo para o próximo, já fazendo um bloquinho, para que eu crie aí a minha base da minha manga. Eu vou fazer o meu aqui por toda a volta e vou voltar para falar com vocês já como que a gente vai fazer as carreiras e as repetições. Então, ó, é muito simples, pula o próximo ponto alto deitado e vai para o próximo, fazendo aí outro bloco. Vou adiantar aqui o meu trabalho e já volto para falar com vocês. Aqui, ó, é a parte superior do nosso ombro, o encontro do nosso ombro. E eu vou pular essa costura, como ela é uma costura que ficou mais robusta e espaçada. Eu não vou pular esse próximo ponto alto deitado, eu vou fazer o ponto alto em cima dele. Então, tanto nessa manga quanto na outra, nós vamos fazer esse aproveitamento de espaço de costura como um espaço já pulado e nós vamos trabalhar nesse ponto. E daí vamos continuar com aquela ordem até eu chegar lá embaixo e eu volto para falar com vocês. Pessoal, voltamos aqui e o certo agora é pular essa como eu estou ensinando desde o começo e partir para a próxima. A próxima, nesse caso aqui de baixo, vai ser exatamente aqui no fechamento aqui dessa costura. Então, nós vamos aqui laçar o fio na agulha. Vamos introduzir bem na base aqui dessa costura, ó, onde nós vamos dar mais ou menos a mesma distância. E vamos realizar aqui, nesse espaço, os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Após ter feito isso, nós vamos unir aqui um bloquinho com o outro. E para a união ficar centralizada e você consiga subir as carreiras, eu vou ensinar vocês a fazer aqui um meio ponto alto deitado, puxando tudo de uma vez aqui, ó. Então, nós vamos introduzir na terceira correntinha de subida. Nós vamos puxar aqui o fio, ó. E agora vamos puxar tudo de uma vez, ó. Passe por todos os espaços, todos de uma vez. Tensione aqui o ponto e agora você está com um ponto bem no meio do espaço, onde você pode vir aqui por dentro dele, fazer um ponto baixo e subir aqui 2 a 1 correntinha, tá? Fica a seu critério. E aqui você vai subir novamente aqui um ponto alto com outro ponto alto, totalizando aí mais um bloquinho nesse espaço
que nós demos aqui. Vou vir para o próximo espaço que eu vou ter e vou fazer outro bloquinho. E é assim que eu vou continuar subindo, gente, por toda a carreira, tá? E agora eu vou fazendo aqui até eu chegar na altura que eu precisar, ó. Vou fazendo e vou unir aqui e vou subir e vou continuar fazendo essa repetição, tá? Então faça aí o ponto de vocês. Caso você queira uma manga maior e diminuir esse punho aqui, você vai fazendo aí até e vai medindo. Preciso de um espaço aproximadamente de 8 a 7 centímetros para que eu possa trabalhar minhas diminuições e meu punho, tá? Então, se você for fazer, lembre-se de, quando você for vestir e medir, você deixar aproximadamente entre 7 a 8 centímetros, tá bom? Caso não queira esse modelo aqui, tá? Para você aproveitar ainda a aula. Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui e já volto. Chegamos aqui na 14ª carreira, tá? Então, nós subimos aí, fizemos aí um total de 14 carreiras. E agora eu vou começar as minhas diminuições aí, que é a diminuição que eu expliquei pra vocês. Eu vou tirar um pouco o zoom aqui da câmera, pra vocês conseguirem visualizar bem o que tá acontecendo aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui o fio, vou dar uma laçada, vou fechar aqui ainda desse mesmo jeito que eu venho ensinando pra vocês aí. Vamos passar por tudo de uma vez aqui, porque eu preciso que esteja centralizado. E agora nós vamos subir, aqui ainda vou fazer um bloquinho. Então, vou subir aqui, ó, 2 pontos. Faço aqui um bloquinho com 3 pontos altos, contando com a correntinha de subida. Nesse próximo espaço, eu vou fazer um bloquinho com apenas 2 pontos altos. E agora eu vou intercalar entre um bloquinho com 3 pontos altos e um bloquinho com 2 pontos altos. Isso vai me dar já uma diminuição bem sutil para minha peça. E vai dar aquela afunilada que a gente precisa, tá? Então, eu vou fazer isso aqui por toda a volta. E depois eu volto para falar com vocês qual vai ser a próxima regrinha de diminuição que nós vamos fazer depois dessa daqui, tá? Então, façam aí, eu vou fazer o meu aqui e já volto para falar com vocês. Voltamos aqui, pessoal, com a nossa fechamento aqui, encontro de carreira. Nós vamos acabar encontrando aqui com 2 bloquinhos com 3. E agora eu vou para minha última etapa aqui de diminuição, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós vamos fazer totalmente uma carreira com 2 aí, apenas pontos altos no lugar dos bloquinhos, tá? Então, nós vamos aqui unir da mesma forma, porque nós ainda vamos usar os meios aqui, né? Então, ó, tensiono bem aqui, passo por tudo, puxo. E subo aí mais uma carreirinha de bloquinhos, porém, agora somente com 2 pontos altos em cada espaço. Sem dar correntinha de separação, né? Por todo o trabalho. Então, ó, isso daqui já vai dar uma boa diminuída aqui na nossa manga. Vai ver que a peça vai ficar se comprimindo aqui. Então, faça aí por toda a volta essa diminuição aí na peça de vocês e eu já volto aqui quando eu chegar do outro lado. Bom, pessoal, voltamos aqui com essa parte somente em 2 pontos altos aqui de bloquinho. Aí agora nós não vamos dar aquela laçada para fazer o meu ponto alto. Nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo direto essa peça aqui. Porque nós vamos agora fazer uma carreira de pontos altos aqui nessa. Então, eu vou subir nesse espaço aqui, ó, com um ponto baixo, daí subo 2 correntinhas. E agora, no meio aqui, entre esses pontos altos do bloquinho de baixo, faço um ponto alto. Entre um bloquinho e outro, um ponto alto. E sigo repetindo esse processo, ó. Dentro desse Vzinho que se forma, eu vou fazer um ponto alto e entre eles também, até eu completar toda a volta. Só que precisamos ficar atento a um pequeno detalhe aqui. Essa parte, ela é importante para a construção desse punho aqui, onde nós trabalhamos múltiplo de 2. Então, precisa ter um número par quando você completar a sua volta aqui. Então, conte quantos pontos altos você tem, para que tenha aí um total de pontos
né, que dê para fazer o trabalho que é números pares, tá bom? Então eu vou fazer aqui o meu, volto para falar quantas carreiras que o meu ficou aqui, para a gente começar a trabalhar esse motivo de barra que fica bem bacana. Então, pessoal, voltamos aqui, ó. Eu vou fazer meu último aqui e eu tô exatamente com 26 pontos altos aqui para eu trabalhar o meu ponto barra. E daí, como que eu vou trabalhar o ponto barra? É aquele princípio que todo mundo aí já conhece, provavelmente, que é o ponto, um alto relevo e um de profundidade. Um alto relevo e um profundidade. Você vai intercalar assim por todo o trabalho até chegar na altura que você quiser. Aqui na nossa base, contando com essa carreira de pontos altos que a gente fez, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras aí de pontos altos em alto relevo, tá? No total nós fizemos 12 para ficar nesse tamanho. Porém, se você quiser seguir aquilo que eu já falei anteriormente aqui no vídeo, deixar a manga mais comprida e o punho menor, você vai fazer aí até no máximo 5 carreiras desse trabalho, seguindo essa mesma premissa de diminuição, independente do tamanho. Como a gente fez com 14, você quis fazer aí com maior, com 20, com 18, mas você quer um punho menorzinho, daí a quantidade padrão que eu vou passar para vocês é de 4 a 5 no máximo de pontos assim que eu vou ensinar aqui, tá? Ó. Então, como nós vamos fechar aqui já trabalhando o alto relevo, nós vamos dar a profundidade primeiro, que é o que deixa o trabalho mais aí imperceptível para início, tá? Então, nós vamos com a agulha aqui pela frente do ponto alto e trazemos aí em ponto baixíssimo esse primeiro ponto. Vamos subir aqui 2 correntinhas e agora aqui no próximo ponto nós vamos pegar por trás e vamos fazer aqui o ponto alto, dando então assim o primeiro alto relevo. No próximo, venho por trás, ó, jogo o ponto alto para trás, passo o fio por dentro deles, ó, e subo com um ponto alto. E sigo fazendo isso por todo o trabalho até eu completar minha 12ª carreira. E daí eu volto para a gente conversar sobre o acabamento da parte de pala e de barra da nossa blusa, que é essa mesma premissa, portanto, nós vamos trabalhar ali com vai e volta nele, tanto na parte da frente como na parte de baixo. E daí você precisa entender essa explicaçãozinha quando a gente vira o trabalho, desvira, como que a gente vai conseguir trabalhar dessa forma, tá bom? Dando o mesmo efeito, porém, nas carreiras retas, né, de vai e volta. Então eu vou concluir aqui meu trabalho e já volto para falar com vocês. Bom, pessoal, voltamos aqui, olha, eu já deixei assim ajeitadinho para vocês verem as 2 mangas, né, que a gente produziu. E agora eu tô com essa circunferência aqui para trabalhar o nosso acabamento. Então, o mesmo acabamento que eu vou explicar aqui embaixo, é o acabamento que a gente vai usar aqui na lateral por toda a volta, vindo aqui e voltando, tá? Fazendo também o movimento de vai e volta, tá? Então, ó, nós vamos começar aqui pela parte de baixo da peça, porque eu vou aproveitar o aumento que eu vou fazer aqui de barra para começar o meu acabamento de frente, que é conhecido como um pala, tá? Então eu vou vir aqui pro lado, né? Aqui, ó, esquerdo da peça, para trabalhar então esse meu ponto barra, que ele é bem simples de fazer. Então eu vou puxar aqui o fio, tá? Do novelo, ó. Eu vou fazer aqui um elo corrediço nele. Eu vou vir aqui fazer um elo corrediço e vou fazer por toda a volta aqui ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que nesses espaços que eu tenho aqui, ó, de um ponto que parece, né, aparenta ser um ponto de separação aqui, nós vamos fazer um ponto alto dentro dele também. Então, vamos começar aqui com um ponto alto sobre ponto alto, tá? Dentro desses espaços e vamos preenchendo até chegar do outro lado, onde nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto aí de barra, tá? Então, você pode começar tanto por aqui, pelo lado esquerdo, lembrando que quando você estiver voltando, você vai trabalhar o avesso da sua peça, ou você pode já começar por aqui, ó, pelo avesso, para você iniciar pela frente lá. Então, é indiferente o começo aqui, você pode tanto começar por aqui ou por lá. O mais importante é que você precisa determinar o acabamento que você quer para a parte de fora. E nesse caso, o acabamento que nós vamos utilizar,
ele precisa estar voltado para a parte direita da peça, que é essa parte da frente, para que o efeito desse ponto que eu vou ensinar para vocês, que é o ponto barra, ele tende a inclinar a peça para dentro, a puxar a peça para dentro, o que dá segurança aí no acabamento do nosso casaco, tá? Então, ó, eu vou começar aqui pelo lado direito, então, para mostrar para vocês, para o direito, na hora de voltar ficar fácil, mas é vai e volta, né? Então, veja como você achar melhor. Vou começar por aqui ou vou começar por aqui, tanto faz, tá? Então, ó, vamos pegar aqui o lado esquerdo mesmo. Eu vou introduzir aqui por dentro desse espaço. Vou fazer aqui, ó, uma corrente. Vou subir aqui mais um ponto de subida. E agora vou vir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que eu posso já ir arrematando esse fio aqui atrás, ó. Então, eu subi duas correntinhas aqui, tá? Ó. Venho, laço aqui o fio na agulha, faço ponto alto sobre ponto alto. E vou fazendo isso por toda a minha volta, até chegar lá do outro lado do nosso trabalho. Então, ó, lembrando que nesse espaço aqui, nós vamos utilizar aí para fazer um ponto alto. E vamos seguindo, fazendo o nosso trabalho aí acontecer, tá? Eu vou continuar fazendo o meu aqui até eu voltar lá na ponta do lado direito e já vim falar com vocês. Voltamos aqui, pessoal, só para explicar uma questão. Nessa parte da peça, nós vamos encontrar pontos altos deitados aqui, certo? Porque a parte do granny square aqui já acabou, né? E agora nós estamos vindo para essa parte aqui da peça, ó. Até chegar ali, ó, mais ou menos no meio desse trabalho e voltar a fazer trabalho com pontos altos. Porém, a gente tem que explicar como nós vamos adaptar essa questão aqui da peça, ó. Para cada ponto alto deitado, eu vou adicionar aí 2 pontos altos, tá? Nós temos esse ponto de encontro aqui, né, entre o quadradinho também, o bloquinho, nós vamos fazer um ponto alto sobre ele e seguir repetindo esse trabalho, ó. 2 pontos altos para cada ponto alto deitado e um ponto alto sobre esse bloquinho aqui, bem na ponta dele, tá? Então essa vai ser uma base aí para vocês se guiarem, para que o trabalho continue bem preenchido assim, como ele está aqui, para que quando a gente vier fazer o nosso trabalho de barra, ele dê super certo aí, tá bom? Então é isso que eu queria explicar para vocês, porque agora eu vou continuar fazendo aqui o meu até chegar lá do outro lado. Bom, pessoal, voltamos aqui para o outro lado, e o que eu quero explicar para vocês aqui. Nós vamos trabalhar um múltiplo de 3 mais 1, que é todo um múltiplo multiplicado por 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, até você chegar até essa ponta aqui. E daí você vai colocar mais um ponto para fechar a quantidade de ponto que a gente precisa desse motivo, tá? Porque ele é vai e volta. Então, se fosse circular, a gente não precisaria adicionar esse mais um, bastava ter o múltiplo de 3. Então, eu tenho 90 pontos aqui, que é o múltiplo de 3, tá? E vou adicionar mais um ponto que dá exatamente certinho aqui para a minha trama que eu estou construindo, ó. Então, agora eu estou com 91 pontos, porque eu adicionei um ponto aqui. Então, ó, o que nós estamos vendo aqui? Que a frente do trabalho é essa, ó. Eu estou com a parte direita ou frente do trabalho aqui, certo? E eu preciso que o ponto de alto relevo duplo esteja virado para este lado da direita, não para cá, para a parte de trás do trabalho. Então, eu vou subir duas correntinhas aqui, né? Nesse meu motivo, ó. Vou subir aqui duas correntinhas, tá? Eu vou virar aqui o trabalho. E agora eu vou pegar aqui e jogar por trás esses dois próximos pontos aqui, fazendo o meu alto relevo ficar para trás, ó. Nos dois pontos seguintes eu vou fazer isso. E esse próximo ponto eu vou fazer o alto relevo aqui pela frente, ó. Então eu vou jogar ele aqui para frente. Então, se eu for parar para observar aqui, ó, eu já tenho um alto relevo aqui duplo, justamente virado para a parte direita do meu trabalho.
É só isso que eu quero que vocês saibam, porque na hora que eu estiver voltando lá para esse outro lado, essa minha correntinha de subida aqui, eu vou subir, eu não vou fazer nenhum trabalho de alto relevo nela, eu só vou fechar aqui, né, fazer um ponto alto, vou subir, né, duas ou três correntinhas, dependendo da altura do seu ponto alto aí, e vou voltar fazendo o trabalho de repetição aqui, né, repetindo a trama. No caso, quando você estiver voltando, né, e virar o trabalho, você já vai estar com esses alto relevo virado de frente para você. Então você vai pegar ele pela frente também, tá? Então basta você saber que você vai repetir o que você estiver na carreira de baixo. Se ele está com alto relevo para você, faça o alto relevo para você, não inverta o trabalho dele, tá? Então, ó, eu vou fazer o meu aqui para adiantar. Lá eu volto para explicar um pouco mais para vocês sobre isso. E daí a gente vai concluir essa parte de acabamento, porque eu vou fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui com a parte da frente, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui meu por toda a volta e já volto para falar com vocês. Voltamos aqui, pessoal, ó. Lembrando que a gente tem aqui exatamente 3 pontos, né? Que foi aquela continha que eu passei para vocês. E eu vou fazer aqui junto com vocês para explicar o processo aqui, né? De repetição, ó. Daí eu vou fazer esses últimos 2 pontos e lembra que eu falei que nem sempre nesse últimozinho nós só vamos pegar aqui o ponto, pode ser dessa forma mesmo aqui, e vamos fazer apenas um ponto alto sem pegar nem por trás, nem pela frente para não fazer pontos de relevo, tá? Então aqui, ó, quando você vier subindo 3 correntinhas novamente para virar o trabalho, agora você vai começar a trabalhar na parte da frente da sua peça, ó. Então, o que que você vai precisar entender aqui, ó? Onde tem alto relevo, você vai repetir o motivo da parte de baixo, ó. Então, se esses dois estão para frente, eu naturalmente vou pegar eles aqui e fazer eles pela frente também, ó. Vou pegar esse que está no meio entre eles aqui, que está por trás, e vou continuar deixando ele para trás. E vou seguindo o meu trabalho aí dessa forma, tá? Até eu chegar na altura que eu quiser. Porque quando eu for voltar, eu vou trabalhar do avesso e daí eu vou ter 2 para trás e um para frente. A parte da frente aqui agora, da parte de acabamento de pala, é exatamente esse trabalho que nós fizemos aqui. Vocês apenas vão precisar inverter os lados, ó. Vocês vão começar por daqui, subindo por toda a volta, fazendo aí todo o contorno da peça, né, ó, contornando tudo. Lembrando que eu já falei que a cada ponto alto deitado, ó, porque até aqui você vai seguir a mesma premissa. Porém, aqui vocês vão começar a trabalhar pontos altos deitados, né, ó, para fazer um ponto alto em cima dele. Você vai colocar a cada espaço desse 2 pontos altos para cada ponto alto deitado e pula já para o próximo, ó. Aqui na parte do pescoço, você vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto, porque aqui nós continuamos com pontos altos, né? E voltamos até chegar desse outro lado, onde a gente já vai vir voltando fazendo esse mesmo trabalho de alto relevo. Então, tenha em mente que você vai precisar ter um múltiplo de 3 e acrescentar mais um ponto para que você tenha o mesmo acabamento de pala aí. Então, é isso. Eu vou fazer toda a minha peça aqui, né? E já volto para mostrar para vocês ela pronta, que vai ser bem facinho. Então, eu vou aumentar aqui a quantidade de carreiras que eu acho que fique bacana e vou depois arrematar meu fio, vou cortar o fio normalmente e vou vir aqui, ó, por essa parte, por esse lado ou pelo lado de lá, né? Você que vai escolher, como eu já falei lá no começo desse motivo, vai subir 2 correntinhas e vai seguir fazendo uma carreira de pontos altos para você ter de base aí, que nem a gente deu aqui, tá? Então é isso, eu vou fazendo aqui esse meu trabalho por toda a minha peça e já apareço aqui com a peça pronta para mostrar para vocês.